Saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começa com a oração. Oremos, Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoa essa programação que está começando. Abençoa a minha pessoa, irmão Raimundo, todos que vão nos acompanhar, nosso webrádio, nosso YouTube, nosso Facebook, todo o canal de evangelização. Esse dia de hoje, 1º de julho de 2026, seja um dia de muitas bênçãos de Deus, com muita paz e amor, com muita saúde, proteção e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos continuar nossa leitura bíblica, o livro de Marcos, né? Vamos ver a partir do versículo 53. Jesus perante o Sinédrio, que Jesus já foi preso, né? E levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquietando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhas falsas, testemunhavam falsamente contra Jesus, mas o depoimento não era coerente. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se um sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas tomaram a bofetadas. Amém. Aqui para vocês verem como Jesus sofreu demais, né? Ele já estava sendo preso e levaram ele ao sumo sacerdote e todos os principais sacerdotes, ancião, toda a autoridade, né? E Pedro seguia ele de longe, né? Acompanhando de longe, com medo de se apresentar, né? E os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam alguma testemunha falsa, que ele nunca teve motivo nenhum para ser preso nem nada, né? E eles encontraram, assim, muita gente, algumas pessoas. Testemunha era falsa, mas não era coerente. Não era coerente por quê? Porque eles iam procurar saber como era mesmo e não era nada daquilo, né? Enfim, nada daquilo que eles diziam era verdade, né? Aí por isso que ainda não tinham encontrado ainda. Aí procuraram mais e foi do mesmo jeito, né? Profetizaram falso, disseram do templo, aqueles que construíram em 3 dias, construíram até em 1 segundo, né? Como ele quiser. E ainda não acharam coerente, ainda não acharam ainda um bom motivo para isso. Aí ele perguntou, o maioral lá, né, que foi o Pilatos, né, perguntou se ele era filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E ele disse que sim, era. E eles iam ainda ver os céus abertos e ele sentado à direita de Deus, né. Então ele achou que esse foi um grande motivo, não precisava de mais nada, só porque ele estava blasfemando, mas ele não estava, né. Achou que era um grande motivo para prender ele e crucificar ele. Então, por esse motivo, porque eles tinham medo mesmo que ele fosse filho de Deus, né? Aliás, era esse o motivo que eles estavam prendendo Jesus.
Ele sabia que, na verdade, Jesus estava dizendo a verdade, né? E eles acharam que Jesus, sendo filho de Deus, era a maior autoridade de todo mundo e ia, tipo assim, uma pessoa com medo de perder a coroa, né, o rei, né, ia tomar toda a posição deles. Por isso que eles queriam matar Jesus para tirar Jesus do meio deles, né, para eles não perder o cargo deles, a autoridade e tudo, né. Então, eles, a partir desse momento, eles pediram para uma de gente judiar com Jesus, né, cuspir, dar bofetada, dar isso, aquilo, outro. E Jesus sofreu muito, né, como todos nós sabemos, infelizmente. E nesse apenas foi o início do sofrimento dele, né? Que ele sofreu muito mais até morrer na cruz para a salvação da humanidade toda, né? Amém. Então, vou pegar aqui o celular, aqui o senhor, ver se o irmão Raimundo está disponível. Okay. Ai, tá disponível, eu estou obrigada. Irmão Raimundo já está por aqui, em nome de Jesus.
fariseu, hipócrita, porque dais o dízimo do hortelã, do heno e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias, segue. Sim, que mais? Amém. Guiai cego, que coais o mosquito e engoliu o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o interior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Amém. Dizimar, né? Mas também não deixar de praticar, né? O bem, né? As obras de justiça, fazer caridade, né? Ser bondoso, caridoso, perdoar, praticar misericórdia, né? Não fazer porque, aleluia, Jesus diz, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. O perdão, andar na verdade, né? No amor, porque a maior expressão do amor daquele que ama é andar na verdade. E Jesus diz, conhecerei a verdade e a verdade o libertará. E ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o Pai a não ser por mim. Amém. As pessoas podem dizimar, podem orar, jejuar com sabedoria, fazer o bem, né? Fazer o bem, praticar o amor, a misericórdia, a piedade, o perdão, mas, aleluia, andar na verdade. Conhecer a verdade, viver a verdade e andar na verdade. Porque a verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. É muito exemplo de pessoas que praticam a caridade, a esmola, né? Mas se esquece de falar a verdade, né? Porque a pessoa que fala a verdade deve ter conhecimento da verdade, né? E também viver a verdade. É claro que não é fácil, né? Viver 100% as palavras de Deus, mas a própria Bíblia diz que nem que nós erramos, né? Podemos viver a palavra de Deus, que a palavra de Deus manda se arrepender. Então, quando nós se arrependemos e pedimos perdão a Deus, nós estamos vivendo a palavra de Deus, né? Porque estamos obedecendo, né? E também a palavra de Deus diz que o justo cai 7 vezes. E 7 vezes Deus levanta o justo. Por quê? Amém. Porque o justo diante de Deus não é aquele que é santo, não é aquele que não tem pecado. O justo diante de Deus é aquele que reconhece que errou, que falhou, que pecou e se humilha, né, diante dele e se arrepende e pede perdão. Porque ninguém pode se justificar. Quem nos justifica é Deus, quando nós reconhecemos que errou, se arrependemos e pedimos perdão a Deus. Aí Deus nos justifica. Aleluia, porque nós reconhecemos que só um que não erra, que não peca, é Deus. Mas nós, seres humanos, falhamos, né? Está escrito, né? Se dissermos que não temos nenhuma falha, fazemos mentirosos, né? Louvor a Deus, né? Estamos mentindo, né? Às vezes nós estamos no pensamento, né? Que só quem sabe é a gente e Deus. Numa palavra, numa ação, numa atitude, numa reação, e até não omissão. Quando nós deixamos de praticar o bem,
nós também estamos pecando. Tinha condições de fazer o bem, mas não fizemos, não socorremos aquela pessoa, né? Achamos que aquela pessoa não merecia, não faça não, que não merece não. Mas se a gente fizer só para quem merece, que galardão teremos diante de Deus? Porque faltou aí o perdão, né? A misericórdia, achando que a gente não tem nenhum erro. Outra que é ruim, que não presta, que pecam, louvado seja Deus. Todos nós nascemos na natureza humana. Ninguém nasceu na natureza divina. Porque divino só Deus. Nós nascemos na natureza humana. Por isso nós erramos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos carentes do perdão de Deus. Todos nós, louvado seja Deus. Porque nós erramos em qualquer coisa. Crer, todo mundo crê. Alguém crê em alguma coisa, hein? Então, se crê em alguma coisa, é crente. Louvado seja mais, aleluia, diante da natureza humana, nós falhamos, né? É inevitável, né? É inevitável a gente não cometer uma falha. Por isso que Jesus disse: não julgueis para serem julgados. Não os condeneis para serem condenados. Com a mesma medida que medirem, será medido. Então, não tem super-homem e nem tem mulher maravilha. Nós somos seres humanos carentes e dependentes da misericórdia de Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, né? Que nos amou de tal maneira que mandou seu filho morrer numa cruz, né? Para naquela morte na cruz e na sua ressurreição, a gente crer nele e a gente ser perdoado, né? Dos nossos pecados. Ninguém é justo diante de Deus. Nós somos justificados, né? Quando reconhecemos o erro, pedimos perdão a Deus e aceitamos o seu Filho como Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Aí nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo na base da cruz, nós somos pecadores. E nós somos justificados e perdoados. Toda a humanidade, todos os homens da terra, todas as mulheres da terra têm uma chamada, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E todo crente, ele tem, louvado seja Deus, é uma esperança, né? Uma promessa, né? Todo crente tem uma promessa, tudo, que é a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus disse que ia voltar para o Pai, mas voltaria para nos buscar. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então essa é a promessa para aquele que crê, a volta de Jesus Cristo. E pode se dar a qualquer momento. Todo homem e toda mulher na terra tem uma chamada, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Aleluia. Ele é o único e suficiente. Louvado seja Deus. Então, louvado seja, podemos, né, dizimar, podemos, é um dever, não é obrigação. Ofertar não é obrigação, é um dever de consciência. Que o trabalho do Senhor precisa do dinheiro, né? Todos nós precisamos do dinheiro, né? Todos nós, né? Para ter a moradia, para ter a roupa para vestir, para ter o alimento, o sapato,
a água, a energia. A igreja também precisa, né, do dinheiro para mantimentos, né, construção de prédios, bancos, né, muita coisa, né, muita coisa precisa, o trabalho do obreiro, do pastor. Então esse dinheiro é um dever de consciência, né? Ninguém é obrigado, porque a lei e os profetas foram até João Batista, né? Na lei a pessoa tem a obrigação de dizimar, mas na graça não tem. É um dever de consciência. É um dever de consciência. Então pode ser de acordo com as condições da pessoa, pode ser menos, pode ser 10% ou até mais. Uma pessoa diz que Deus fizer tal coisa, ela iria não só dar 10%, o seu salário ia dar 20%. Então todos os meses ele tira 20% do seu salário. Ele passou no concurso e passou a ganhar muito bem. Então ele dá todo mês de 20%. Quer dizer, um dever de consciência, de gratidão, né? A oferta é um dever de consciência e de gratidão, aleluia, porque sabe que dentro da igreja precisa de muita coisa. Precisa de limpeza, muita coisa, né? Muita coisa, bancos, essas coisas. Então é um dever de não faltar mantimento na casa de Deus. Não é uma obrigação, né? Não. É um dever de consciência, porque cada organização, quem mantém uma organização são os membros da organização, né? É ali, né? Por exemplo, o trabalhador, né? Ele paga um imposto de renda. Então, através desse imposto de renda, aleluia, sai o dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, né? Para muita coisa, né? O governo, na arrecadação do imposto de renda, aleluia, mantém, né? Administra, né? Mas infelizmente tem os corruptos, né? Que fica com o dinheiro do patrimônio, né? Que esse dinheiro se pode para a saúde, não faltar medicamento nos hospitais, o dinheiro para pagar os professores, para pagar segurança, né? A polícia, os militares, enfim, essa arrecadação é para administrar as necessidades de uma cidade, portanto, do país, do mesmo jeito que é oferece na casa do Senhor, para o que for preciso dentro daquela casa, banco, né, ventiladores, pagar as zeladores, fazer a limpeza na casa do Senhor, construção de templos, o salário do pastor, que ele daqui. Então, é um dever, não é obrigação, é um dever de consciência, de amor e de gratidão. Em nome de Jesus Cristo, agradeço essa oportunidade. Amém. Amém. É verdade. E quando a gente deixa de dar o dízimo, né, sempre acontece que aqui desmantela qualquer coisa, a gente adoece. E quando a gente vai resolver, porque que parece é o mesmo preço do dízimo. Quer dizer assim, a gente não pode dar o dízimo, mas pode fazer outra coisa, né? Tipo assim, né? Um castigo, uma consequência, né? Por isso que é melhor pagar o dízimo para não haver, né, nenhuma consequência, né? Então vamos orar aqui, mês de julho, pelo irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosário Rogério, Neil, Senhor, Eudásio, pequeno Daí, pequeno Isaac, para a construção da nossa igreja e todos querem de oração. Pai Santo, obrigado por esse trabalho maravilhoso, abençoe todos os obreiros, com saúde no corpo, na alma, no espírito, na luz, sempre com ânimo para fazer esse trabalho com gratidão. Nós recebemos os membros da igreja, os irmãos da igreja, tomando consciência da necessidade que existe, né, no templo, o salário do obreiro,
a construção de templos, e assim louvar-se cada um com seu coração bondoso e caridoso, contribuindo aos ofertas que vão para os missionários, né, que estão distantes da casa dele, na África, na Ásia, na Europa, né, deixando a terra dele, deixando aí o Rodolfo Fernandes, Mossoró, indo para lugares distantes, que ele também precisa da nossa contribuição também no Vacelino. Então, aleluia, dizimar, ofertar, é um desejo de consciência, de gratidão e de amor, aleluia, diante da obra do Senhor. Deus abençoe as pessoas que a mãe tem com saúde, no corpo, na alma, no espírito, prosperidade, no corpo, na alma, no espírito, e a salvação, o grande milagre, né? A grande caridade que Deus fez, né? Que mandou seu filho, né? Um pai mandou o próprio filho morrer numa cruz, para quem crê naquele sacrifício, que foi único, né? Aquele sacrifício foi único. Ninguém faz sacrifício na terra porque não supera. Pega na cabeça, subir escala de joelho, andar légua de légua, não supera o que Jesus Cristo fez na cruz. Porque, aleluia, se tua cruz está pesada, maior foi que carregou Jesus Cristo por nós, pelos pecadores. Então, essa gente de bom ânimo, louvar seja Deus, aleluia, pedir a Deus para suportar as aflições, problemas que todo mundo tem, louvar seja Deus, e não desistir, ficar firme nessa fé, aleluia, louvado seja Deus, usando sempre a consciência, o amor e a gratidão com Deus pela a maior bênção que Ele fez aqui na terra, que é a nossa salvação, quando Ele deixar este mundo, aleluia, e lá para cima, lá para o céu, morar com Ele. Louvado seja Deus. Por isso nós não devemos perder a nossa consciência, o nosso dever, a nossa gratidão, o maravilhoso Deus ter mandado seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Era nós que devíamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. Tem sacrifício único e suficiente. Não existe mais sacrifício de animais, não existe mais esse negócio, eu vou passar 10 horas de joelho, isso não vale nada, porque não tem sacrifício nenhum que supera o que Jesus Cristo faz. É melhor obedecer do que sacrificar e não obedecer. Depois que levanta o joelho, alguém passa pelo mão da nem a paz do Senhor. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Orar é bom, orar é importante, jejuar também é importante, jejuar com sabedoria, mas obedecer é também, aleluia, entre os importantes. Eu vou simbolizar, vou simbolizar quem ora com medalha de bronze, quem se jejua com sabedoria com medalha de prata, e quem obedece às palavras de Deus com medalha de ouro. Porque a medalha de ouro é difícil, não é fácil o atleta conseguir a medalha de ouro, mas para Deus nada é impossível. O importante, se nesse mundo está difícil com Deus, não deixe Deus, porque sem Deus é pior. E não, Jesus, tem uma boa tarde, uma boa quarta-feira, aleluia, o coração voltado para Deus, o corpo, a alma e o espírito, sempre a gente reconhecendo o nosso erro, a nossa falha, se arrependendo e pedir perdão a Deus, porque Deus está pronto a perdoar aquele que reconheceu o erro, aleluia, porque Deus sabe que é uma natureza humana. Natureza divina, quem tem é Deus. Nós temos a natureza humana e precisamos da misericórdia e do poder e da